aí por volta do parágrafo 50 do Catecismo, e eu vou sempre explicando a você este número para que você possa nos seguir. Quem tem o Catecismo, do lado direito, à margem direita, você tem os números dos parágrafos em negrito. Na página da esquerda, você tem o número à margem da esquerda. Então, esses parágrafos nos ajudam a identificar dentro do Catecismo aquilo que a gente deseja. Bem, vemos aí o Catecismo que nos ensina que Deus vem ao encontro do homem, no parágrafo 50. Por quê? Porque Deus fez o homem para participar da sua vida bem-aventurada, disse o primeiro parágrafo. Por isso Deus se revela ao homem. Não é? O parágrafo 51 diz que Deus revela seu projeto benevolente. Aprove a Deus. Não é? Diz aí, a Dei Verbo, um documento do Concílio Vaticano II, que fala da revelação de Deus. Então, a Dei Verbo, no número 2, diz assim que aprove a Deus, em sua bondade e sabedoria, revelar-se a si mesmo e tornar conhecido o mistério de sua vontade, pelo qual os homens, por intermédio de Cristo, o Verbo feito carne, no Espírito Santo, têm acesso ao Pai e se tornam participantes da natureza divina. Essa natureza divina, São Pedro já falava dela lá na sua primeira carta, né? Que nós participamos da natureza divina. Então, este é o desígnio maravilhoso de Deus e que Deus revelou. Se Deus não revelasse isso, nenhum de nós poderia saber. Mas Deus quis tornar conhecido este mistério, São Paulo disse, né? Mistério de que, através de Cristo, no Espírito Santo, nós tenhamos acesso ao Pai. E assim, a gente participe da natureza divina. Não quer dizer que nós vamos nos tornar Deus, não. Vamos continuar sendo criaturas humanas, mas participantes da vida de Deus. É como, por exemplo, alguém que não é rei, mas que mora no palácio do rei. Então, participa, não é, da vida do rei, sem ser rei. É o nosso caso, sem ser Deus, não é? Nós vamos participar desta beleza. Então, Deus se revela. E como é que foi esta revelação de Deus? Então, o Catecismo explica que essa revelação foi assim, lenta, devagar, né, por etapas. Santo Irineu de Leão, um grande santo da igreja, lá do século II, maravilhoso, que escreveu uma grande obra contra a heresia gnóstica. Santo Irineu dizia, ele fala repetidas vezes dessa pedagogia divina sobre a imagem da familiaridade entre Deus e os homens. Ele diz, o Verbo de Deus habitou no homem e se fez filho do homem para acostumar o homem a aprender a Deus e acostumar Deus a habitar no homem, segundo a vontade do Pai. Interessante isso que Santo Irineu diz, né? O Verbo de Deus, que era puro Espírito, se encarnou, habitou no homem, se fez filho do homem para acostumar o homem a apreender a Deus, ou seja, conhecer Deus, amar a Deus. Então, Deus se dá a conhecer. E esta revelação de Deus, a gente vê que começou lá no paraíso, com Adão e Eva. Deus se revelando aos nossos primeiros pais, colocou Adão e Eva na sua intimidade. É isso que quer dizer o jardim do Éden. Deus colocou o homem na sua intimidade, no seu jardim. O jardim do Éden, ninguém precisa ficar procurando, porque ninguém sabe onde é que é. E nem existiu do jeito que está narrado na Bíblia. Na Bíblia é uma parábola para contar o quê? Deus fez o homem seu amigo e colocou o homem na sua intimidade. Mas a gente sabe que, infelizmente, o homem traiu a Deus, preferiu dar ouvidos à voz do demônio do que obedecer à lei de Deus, e por isso o homem foi expulso do paraíso. Expulso quer dizer, perdeu a santidade. Então, quem perde a santidade não pode viver com Deus. Mas Deus não abandonou o homem ao poder do pecado e da morte. Ele vai buscar o homem. Então, ele vai se revelando novamente. Revela-se a Noé,
Nós conhecemos bem ali no Gênesis 9, a aliança que Deus fez com Noé depois daquele dilúvio. E Deus colocou um sinal nesta aliança, e o sinal da aliança é exatamente o arco-íris. E Deus disse para Noé que aquela aliança era uma aliança definitiva. Não é? A aliança com Noé permanece em vigor durante todo o tempo das nações. Está escrito, né? Lá em Lucas 21, 24. E essa aliança vai se completar lá até Jesus Cristo. Depois Deus renova essa aliança com Abraão. Tira Abraão lá da Mesopotâmia, lá da terra dos seus pais, traz Abraão aqui para a Terra Santa, para a Palestina, e através de Abraão Deus vai formar o seu povo. E Deus faz uma aliança com Abraão. Lá no Gênesis 17, a gente vê Deus fazendo esta aliança com Abraão. Abraão, que se chamava Abrão, Deus mudou o seu nome para Abraão. Por quê? Mudar o nome na Bíblia significa dar uma missão especial, uma missão sagrada, uma missão nova. Por isso que muitas vezes quando os religiosos entram para um convento, para um mosteiro, para uma congregação, mudam de nome, não é? E a gente vê aqui que Deus disse para Abraão, você não vai ser mais Abrão, ou seja, um pai elevado, você vai ser Abraão, o pai de uma multidão. É diferente. Então de Abraão nasceu o povo de Deus e Deus se revela a Abraão, faz uma aliança com Abraão e coloca nesta aliança um sinal. Qual foi o sinal? A circuncisão. O que era a circuncisão? Todo menino que nascesse tinha a pele do prepúcio, do pênis, cortada. Os antigos já usavam fazer isso antes, até como um meio de higiene. Deus tomou este sinal na carne para dizer para Abraão, é um sinal de pertença a mim, porque o povo que vai nascer de você, Abraão, é um povo a mim consagrado. Então Deus faz essa aliança com Abraão e Abraão é fiel a Deus nessa aliança, e nós conhecemos aquele episódio maravilhoso em que Abraão, depois de ter o seu filho Isaque, depois de 75 anos, não é? Que Deus havia prometido, nasce Isaque, o filho de Abraão, e Deus manda que Abraão sacrifique Isaque lá no Monte Moriá. Que coisa impressionante! Deus tinha dito para Abraão, é de Isaque que você vai ter toda a sua posteridade, mais numerosa do que as estrelas do céu. No entanto, quando Isaque nasceu, Deus disse, pega o menino e sacrifica o menino. O coração de Abraão deve ter partido no meio. Mas, como diz São Paulo, ele acreditava que Deus pudesse ressuscitar o seu Isaque. Então, para Abraão, o mais importante era obedecer à vontade de Deus, mesmo sem compreender. Mesmo contra toda a lógica, mesmo contra tudo aquilo que o próprio Deus já tinha dito, Abraão vai sacrificar Isaque. E ele caminha com Isaque até o Monte Moriá, carregando a lenha, carregando o cutelo, né? O punhal para sacrificar Isaque. Mas depois de ele ter amarrado Isaque na lenha, onde ele ia acender o fogo do holocausto, quando ele levanta a mão com a faca para imolar Isaque, o anjo de Deus segura a mão de Abraão e diz, não faças mal ao menino, porque agora eu sei que você é fiel a Deus, você cumpre a vontade de Deus. Que prova de fogo, meus irmãos, impressionante, Deus submeteu a Abraão. Eu fico pensando, por que será que Deus submeteu Abraão a uma prova tão pesada, que não sei se nós passaríamos por ela, se nós seríamos aprovados nesta prova. Abraão foi. Na verdade, estava nascendo ali o povo de Deus. Abraão é o patriarca deste povo. Então Deus precisava de um homem que realmente o obedecesse, que realmente fizesse a sua vontade, até o ponto de sacrificar o próprio filho único, do qual nasceria toda a descendência. Abraão foi aprovado.
é o que São Paulo diz, Abraão passou na prova de Deus, né? Isso foi considerado para ele como justiça. Justiça na Bíblia quer dizer santidade, correção, entende? Então, a esse homem extraordinário, que depois vai gerar o seu povo lá na Palestina. Daí nasce Isaac, depois de Isaac, Jacó, depois de Jacó, os 12 filhos que vão constituir as 12 tribos de Israel. Então, nasce o povo de Israel. Então, Deus se revela a Abraão de maneira espetacular. Depois se revela também a Israel, ou seja, Jacó, filho de Abraão, que se chamava, que Deus mudou o nome dele para Israel. Israel, aquele que luta com Deus, né? Então, mais uma vez a gente vê a mudança do nome. Jacó passa a ser Israel. E de Israel nascem os 12 filhos, né? Manassés, Issacar, Zabulon, Benjamim, Judá, Dan, Neftali, etc. Os 12 tribos de José, os 12 tribos de Israel, descendentes de Jacó. E essas 12 tribos vão para o Egito, vão ficar 400 anos no Egito. Depois, Deus vai retirar o seu povo do Egito, que estava sendo oprimido pelo faraó depois de 400 anos. Deus faz esse povo caminhar no deserto 40 anos entre o Egito e a Palestina, para que nesses 40 anos Deus educasse o povo, fizesse o povo ser realmente monoteísta, não seguisse os deuses pagãos, e Deus dá todas as suas leis para esse povo. A gente vê no livro dos Números, a gente vê no livro do Deuteronômio, vê no livro dos Levíticos, Deus também do Êxodos, Deus dando as suas leis para esse povo. E faz uma aliança com esse povo através de Moisés no Monte Sinai, lá no Monte Horebe. Entrega para Moisés as tábuas da lei, os 10 mandamentos, a lei de Deus. E diz, vocês são o meu povo consagrado. Eu serei o vosso Deus, vocês vão ser o meu povo. Então vocês vão viver as minhas leis. Então o sinal da aliança com esse povo agora é as tábuas da lei. Então veja, com Noé a aliança foi o arco-íris, com Abraão a circuncisão, com Moisés as tábuas da lei. E depois Deus vai completar esta revelação de maneira extraordinária, também com os profetas e depois através de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a aliança permanente, eterna, vai se realizar em nosso Senhor Jesus Cristo, como diz aí o parágrafo 65 do nosso catecismo. Eu estava dizendo que Deus procura o homem, se revela ao homem. Essa revelação, depois do pecado, lá no paraíso, Deus começa com Noé, faz uma aliança com Noé, coloca o arco-íris como sinal dessa aliança, renova essa aliança com Abraão, aí já não é mais apenas uma família, mas já é um povo que vai nascer de Abraão, e o sinal da aliança com Abraão é a circuncisão, e depois uma aliança com Moisés, no deserto, já em caminho da terra prometida, onde agora não é só uma família, nem só um povo, mas já é um povo de Deus, a caminho da terra que Deus prometeu ao povo, a terra prometida, que é Israel de hoje, a Palestina. Então, Deus renova com Abraão no deserto esta aliança e dá como sinal as tábuas da lei. Até que essa aliança se completa, diz o catecismo, em Jesus Cristo. Como diz a carta aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 1, muitas vezes e de modos diversos, Deus falou outrora aos nossos pais pelos profetas, mas agora, nestes dias que são os últimos, esses dias últimos são os dias da igreja. Para a igreja, os últimos tempos é o tempo da igreja, da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo, o tempo da igreja. Deus falou-nos por meio do seu Filho. Então, Cristo, o Filho de Deus encarnado, feito homem, ele é a palavra única de Deus. Ele é a palavra perfeita, insuperável do Pai.
Cristo revela tudo. Não tem o que ele não revele. São João da Cruz, aquele grande místico, amigo de Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz disse essas palavras: porque em dar-nos, como nos deu seu Filho, que é a sua palavra única e outra não há, ele tudo nos falou de uma só vez nessa única palavra e nada mais tem a falar. Nada mais tem a falar. Deus revelou tudo através de Jesus. Ninguém tem mais conhecimento para trazer a nós. Pois o que antes falava por partes aos profetas, agora nos revelou inteiramente, dando-nos o tudo que é o seu Filho. Se atualmente, portanto, alguém quisesse interrogar a Deus, pedindo-lhe alguma visão ou revelação, não só cairia numa insensatez, mas ofenderia muito a Deus, por não dirigir os olhares unicamente para Cristo, sem querer outra coisa ou novidade alguma. Está aí São João da Cruz dizendo isso, lá numa das suas obras, Subida do Monte Carmelo, no capítulo 22, parágrafo 2. Então, São João da Cruz diz, é isso, ele é doutor da igreja, né? Ele diz, não tem mais nada para ser revelado. Se alguém quisesse pedir a Deus uma inspiração, uma revelação extraordinária para saber alguma coisa a mais, estaria ofendendo a Deus. Porque deixaria de olhar para Cristo, que já revelou tudo, para ficar aí querendo conhecer algo além daquilo que o Cristo revelou. São João da Cruz chamava isso de gula espiritual. Aquele que gosta de ser assim, né? Escolhido por Deus para ser um Messias, para ser um iluminado, para trazer coisas novas para o mundo. Não haverá nova revelação, outra revelação, diz o Catecismo, aí no parágrafo 66, né? Tudo que nós temos que saber já foi revelado por Jesus Cristo. No entanto, a gente sabe que há revelações particulares. O que são as revelações particulares? O Catecismo explica, né? No decurso dos séculos, houve revelações denominadas particulares, privadas, e algumas delas têm sido reconhecidas pela autoridade da Igreja. Tem mesmo, os bispos têm reconhecido, por exemplo, as revelações em Fátima, em Lourdes, em alguns lugares, não é? Elas, por exemplo, o coração de Jesus, a Santa Maria Margarida Alacoque, toda a devoção do Sagrado Coração de Jesus e outras revelações, não é? Elas não pertencem, contudo, ao depósito da fé. O que é o depósito da fé? É aquilo que está na Bíblia, aquilo que o Cristo revelou. Portanto, essas revelações particulares, privadas, mesmo reconhecidas, aprovadas pela Igreja, não trazem nada de novo. Apenas elas nos alentam, nos ajudam a viver o que o Cristo já revelou. É o que diz o Catecismo, que a função delas não é melhorar ou completar a revelação definitiva de Cristo, mas ajudar a viver dela com mais plenitude em determinada época da história. Então está aí, para que numa época da história, uma época difícil, a gente consiga viver aquilo que o Cristo nos pede, então muitas vezes Deus permite uma revelação particular. Por exemplo, as revelações de Fátima, o que Nossa Senhora pede? Oração, jejum, penitência, mudança de vida. Não tem nada de novo. Nada de novo. As revelações, a Santa Margarida Maria Alacoque do coração de Jesus, Jesus dizendo, eu sou misericordioso, não tenham medo de mim. Porque naquela época, por volta de 1630, era a época de uma heresia muito triste, chamada jansenismo, que fazia da religião algo triste, algo cinzento. Era muito difícil a pessoa se salvar, não é? E Deus estaria até condenando muita gente ao inferno. Então, era uma religião de medo, um catolicismo de medo. Então, Jesus começou a aparecer a Santa Margarida Maria Alacoque, dizer, não é nada disso. Eu sou misericordioso, olha meu coração é um coração humano, quer dizer, compreende a miséria humana. Então, daí nasceu toda a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, aquela devoção das 9 primeiras sextas-feiras de cada mês, onde Jesus promete muitas graças à pessoa
que fizer isso. Veio de uma revelação particular. Portanto, meus irmãos, Deus se revela a nós. Se revela pela natureza que está fora de nós, se revela pela nossa própria natureza dentro de nós, nossa inteligência, nossa liberdade, nossa consciência, que é a voz de Deus, não é? Deus se revela pela criação, por aquilo que está dentro de nós. E Deus se revela também pela Sagrada Escritura, pela Sagrada Tradição. E Deus fez essa aliança com os homens até Jesus Cristo.